Sim, vamos agora ao compilado analítico das principais ideias do livro A Decadência do Povo Americano, de Norberto Kepp. Então vamos já. Contexto da obra. Neste livro, Norberto Kepp procura analisar a sociedade dos Estados Unidos sob a perspectiva da trilogia analítica. Seu objetivo não é apenas discutir política ou economia, mas investigar as causas psicológicas, sociais e espirituais do que considera um processo de decadência. Segundo Kepp, os problemas de uma sociedade refletem em grande parte, os problemas psicológicos dos indivíduos que a compõem. Isso é muito importante, parece ser simples, mas é tudo. Aqui, ó. Segundo Kepp, os problemas de uma sociedade refletem, em grande parte, os problemas psicológicos dos indivíduos que a compõem. A tese central, a ideia principal do livro é: nenhuma civilização entra em decadência apenas por causas econômicas ou políticas. A raiz da decadência é psicológica e moral. Na visão de Kepp, quando uma sociedade se afasta da verdade, da criatividade e da consciência, esse afastamento acaba manifestando em todas as áreas da vida coletiva. O conceito de inversão aplicado à sociedade. Assim como indivíduos podem viver em inversão psicológica, Kepp argumenta que sociedades inteiras também podem desenvolver valores invertidos. Entre os exemplos que ele discute estão: valorização excessiva do consumo, busca incessante por poder e prestígio, competição acima da cooperação, redução do sucesso ao acúmulo material. Segundo o autor, essas prioridades produzem insatisfação, ansiedade e perda de sentido. O consumismo. Um dos temas recorrentes é a crítica ao consumismo. Kepp afirma que o consumo não deveria substituir o desenvolvimento humano. Possuir mais não significa viver melhor. Uma economia centrada apenas no crescimento material tende a gerar desequilíbrios. Essa criatividade se aproxima de reflexões feitas por diversos filósofos e sociólogos contemporâneos, embora Kepp utilize sua própria estrutura conceitual. A criatividade. Para Kepp, uma sociedade saudável incentiva a arte, a ciência, o trabalho criativo, educação voltada ao desenvolvimento integral. Quando essas dimensões são substituídas por produtividade sem propósito, ocorre o empobrecimento cultural. O papel da economia. No livro, Kepp sustenta que muitos problemas econômicos decorrem de escolhas humanas e de valores culturais, e não apenas de fatores técnicos. Ele questiona uma economia baseada exclusivamente em lucro, competição, consumo, e propõe uma economia mais orientada para criatividade, cooperação e desenvolvimento humano. O trabalho. Outro tema importante é o trabalho. Segundo Kepp, o trabalho deveria ser uma expressão da criatividade e da participação na sociedade.
e não apenas um meio de sobrevivência ou enriquecimento. Quando perde esse sentido, surgem alienação, desmotivação, sofrimento psicológico. A educação. Kepp também critica modelos educacionais que priorizam apenas desenvolvimento técnico. Ele defende uma educação que desenvolva consciência, ética, criatividade e responsabilidade. A dimensão espiritual. Na visão da trilogia analítica, a crise de uma civilização também tem uma dimensão espiritual. Segundo Kepp, uma sociedade que perde de vista valores como a verdade, bem e beleza, tende a enfrentar consequências em diferentes áreas da vida coletiva. A solução proposta. Em vez de mudanças apenas políticas ou econômicas, Kepp propõe uma transformação que começa na pessoa. Ela desenvolveria desenvolvimento da consciência, superação da inversão, valorização da criatividade, compromisso com a verdade, trabalho voltado ao bem comum. Relação com outras obras. Este livro dialoga diretamente com outras obras de Kepp, como A Glorificação. Apresenta a ideia de que a realização humana depende da aproximação da verdade e do bem. Também dialoga com A Libertação, que explica o conceito de inversão psicológica. Dialoga também com A Decadência do Povo Americano, aplica esse conceito à análise de uma sociedade. A Nova Economia propõe alternativas econômicas baseadas na criatividade e na cooperação. Como interpretar o livro? A leitura é mais proveitosa se for entendida como uma análise filosófica e psicológica da cultura, e não como uma descrição objetiva ou conceitual da sociedade norte-americana. As conclusões de Kepp refletem sua própria teoria da trilogia analítica e não representa consenso entre historiadores, economistas ou cientistas sociais. Muitos dos fenômenos que ele atribui principalmente à inversão psicológica também são explicados por outras correntes, por fatores históricos, políticos, econômicos e culturais. Ideia central da obra. O núcleo do livro pode ser resumido assim: uma sociedade permanece saudável quando valoriza a verdade, a criatividade, a consciência e o bem comum. Quando esses valores são substituídos por consumo, poder e prestígio como fins em si mesmos, ela corre o risco de entrar em um processo de decadência, segundo a interpretação de Norberto Kepp. Perguntas para refletir durante a leitura. Independentemente de concordar ou não com o autor, o livro convida a refletir sobre questões como: o que define uma sociedade próspera? Riqueza material, bem-estar, cultura, liberdade ou combinação desses fatores? Como equilibrar desenvolvimento econômico e qualidade de vida? O consumo está a serviço das pessoas ou as pessoas estão a serviço do consumo? Que papel a educação, a ética e a criatividade desempenham na saúde de uma civilização? Essas perguntas permitem dialogar criticamente com a obra e compará-las com outras perspectivas da filosofia, da psicologia e das ciências sociais. Então, essa obra do Dr. Kepp é muito interessante. Tem palestras dele falando sobre esta obra maravilhosa.
que vale para o Brasil também. Beijos!